E para falar de literatura e hábito da leitura, assistam junto comigo a entrevista com o professor Orlando Lopes, da Universidade Federal do Espírito Santo. Orlando, eu queria que você falasse para o nosso público aqui, né, do programa Simpara Literatura, como é que funciona esse programa que você coordena lá. Ok. Bom, uma das funções da universidade, né, está em contato e pensar em como atender a sociedade. A gente precisa entender o que a sociedade demanda, o que ela tem interesse. E a leitura é um direito que está na mira de todo mundo, né? Todo mundo tem interesse em fazer a promoção da leitura. Nós estudamos essa possibilidade e começamos a pensar em um conjunto de ações. Né, você aqui em Linhares, né, tem um movimento que puxa uma quantidade de ações, lá a gente começou a fazer uma coisa um pouco parecida, né? Só que, por conta de ser uma atividade acadêmica, então a gente tem uma preocupação específica com metodologia, com processo de absorção pelo sistema educacional, pela perspectiva de ter, né, atividade cultural, e aí a gente começou a programar uma série de atividades. A principal atividade, o principal conceito, né, do programa é tirar as pessoas da relação da leitura individual. Acho que é o maior carro-chefe que a gente tem, né? A gente trabalha muito com um conceito, que é o da experiência de leitura, né? O que é leitura? Leitura é um hábito, leitura é uma obrigação, leitura é um dever. Não, a gente fala assim, não. Leitura é uma experiência, você experimenta. Como que as pessoas podem experimentar a leitura, né? Não só como uma experiência escolar, como que as pessoas podem experimentar a leitura na vida delas, no cotidiano delas. Basicamente é isso. Então, o que se propõe com esse programa é tirar o aluno do curso de letras, que ele está ali muitas vezes focado no ambiente acadêmico, isso, e para trazer essa pessoa aqui para a vida real. Exatamente. Como é que as experiências de leitura estão acontecendo aqui no dia a dia? Exatamente. Essa a proposta. A gente não quer descuidar, a gente quer fortalecer o acadêmico sempre, né? Então, a competência da pessoa vem pela formação acadêmica. Não é descuidar do acadêmico, mas é ampliar... Isso. Ampliar, complementar. Né? Então, assim, a gente precisa que o aluno tenha uma referência de como são as pessoas concretas, porque o que adianta você estar num universo em que você vai entendendo um autor, você vai entendendo um texto, mas depois você não sabe muito bem como traduzir isso para as pessoas. Né? Então, um professor, ele é fundamentalmente um mediador, ele é um tradutor de ele leva, né, ele faz a ponte das pessoas. Então, para ele poder fazer a ponte, ele tem que conhecer as extremidades. E aí ele precisa estar em contato com a comunidade, ele precisa estar em contato com o estudante, ele precisa estar em contato com o professor, né? Tirar o conceito de que a leitura está restrita ao espaço escolar, né? Um líder comunitário tem que ler, um vereador tem que ler, um deputado tem que ler. O que essas pessoas estão lendo? Como que a gente nós que somos agentes do poder público, né? Como é que a gente prepara um território para isso? Porque também não vai chegar pressionando, não vai chegar cobrando demais. Apontando o dedo, impondo condições, não é essa a ideia. Porque se a pessoa não está fazendo é porque ela não está na condição. Né? E aí, pelo menos a maior parte das pessoas, né? E aí o nosso trabalho, pensar como professores, né, e tal, é um pouco isso, é entender onde que a pessoa está, o que ela precisa, como fazer, como ajudar ela a chegar nesse caminho de leitura dela. Porque cada um de nós vai ler coisas diferentes, né? Cada um de nós vai se interessar durante a vida por assuntos diferentes. Então como é que a gente vai ter uma lista só de coisas importantes para as pessoas estarem lendo? A gente tem que descobrir nós que somos professores precisamos descobrir o que é importante para a gente poder levar o que é importante para as outras pessoas e apresentar. Né? Isso é uma coisa que falta muito hoje. Aí voltando para o ambiente da escola, Orlando, qual é o principal papel do professor no estímulo ao hábito da leitura? Qual é a responsabilidade do professor, Orlando? O professor, ele é sempre uma referência de experiência para o aluno. Né? O aluno está sempre esperando que o professor conheça, saiba mais do que ele, tenha dicas, tenha toques para poder dar. Só que o professor, ele tem que entender que o espaço dele, né, ou a referência dele não é ainda a expectativa ou a referência do aluno. Então a gente cada vez mais trabalha com a ideia de que o professor funcione como um mediador, né? Essa ideia de ponte. Para que você está na sala de aula hoje? Para facilitar a maneira como as pessoas vão encontrar aquilo que elas precisam. Porque tecnicamente hoje, tudo que você quiser conhecer, você pode entrar na internet, fazer uma pesquisa e você encontra. Muita coisa está disponível. Né? Literatura, por exemplo, livros em PDF, você encontra muita coisa. As pessoas não chegam até esses livros. As pessoas está disponível, mas as pessoas não encontram. Falta uma ponte, falta um meio do caminho. Então, fazer essa ligação. Fazer essa conexão. Essa conexão. E para fazer essa conexão, aí vem aquela grande questão. Para fazer a conexão, o professor precisa conhecer as duas pontas e o meio. Então,
Então o professor precisa conhecer o texto, o professor precisa ler muito, né? A leitura precisa estar no dia a dia, na vida, na formação do professor. Estou falando do professor especificamente porque ele é o leitor privilegiado que a sociedade precisa reconhecer, né? Então, como que a sociedade cria o espaço para o professor se preparar para poder fazer um trabalho de qualidade? Uma parte disso necessariamente passará pela leitura. Então, onde que está a leitura posicionada para a vida profissional do professor? A gente precisa... Então, um programa de extensão, uma preocupação da universidade ajuda um pouco a mapear esses espaços e trabalhar com esses espaços. E ajuda ao professor criar essa referência de que ele não é o dono do conhecimento, por exemplo, né? Eu não tenho que chegar dentro de uma sala de aula sabendo tudo. Eu tenho que chegar sabendo como colocar uma coisa para ser discutida entre as pessoas. Porque quem vai aprender são as pessoas, não é o professor. O professor já chega lá sabendo uma quantidade de coisas, né? Como que você facilita para as pessoas falarem sem se envergonharem, por exemplo? A pessoa não é especialista em leitura. Então ela tem que ter a possibilidade dela se colocar. A possibilidade dela se colocar começa com ela conhecendo o texto. Então ajuda a conhecer o texto, ajuda a quebrar as dificuldades da pessoa para se aproximar do texto e o resto vai acontecer em grupo. Você falou, ler na família. Pô, quantas pessoas hoje conseguem fazer leitura em família? Isso é uma coisa fundamental. Né? Então, nós lá, né, não fazemos isso especificamente, mas você está colocando uma abordagem muito específica aí de chegar perto da família. Mas quando a gente escuta alguém falar isso, poxa, por que a universidade não começa a estudar isso junto? Acompanhar esse tipo de abordagem junto para tentar desenvolver. A professora Arlene Campos, que é uma referência para nós aqui em Linhares e toda a região, nós elegemos por nossa conta, mas também com um carinho muito grande, a madrinha literária de todo o nosso projeto. Talvez seja uma das pessoas mais incríveis que eu tive, que eu tenho a oportunidade de compartilhar alguns momentos do dia a dia. Ela diz uma coisa que eu sempre reflito sobre ela. O professor que não lê, ele rouba do aluno o direito que o aluno tenha, que ter acesso a esse bem. Como é que você percebe isso? Eu acho que é exatamente isso. Você chega na escola, ou a escola foi feita para dar referências para as pessoas. Só que a escola é um prédio, né? O que torna a escola uma instituição é a pessoa ali dentro. Se essa pessoa não foi aparelhada, como é que você pode esperar uma coisa de qualidade dela? Você tem toda uma estrutura física da escola, mas qual é a alma da escola? Qual é a essência? É o ser humano que trabalha. É o ser humano. Então, assim, conseguir voltar a reconhecer isso, a gente fala muito sobre valorização do magistério, mas nessa hora essa coisa emperra, né? Porque se a gente começa a reconhecer de verdade o professor e começa a se obrigar a dar essas condições, o que isso vai mudar no ritmo do dia a dia da escola? Não vai ser pouca coisa, né? Então, quer dizer, como que a gente consegue hoje fazer o professor acordar? Então, uma coisa que eu trabalho muito que é o seguinte, o professor nunca vai ter salário grande. Né? No Brasil... Coisa que a gente está a acordar para a realidade, é uma estrutura inteira. Se o professor não vai ter um salário grande, que ele tenha qualidade de vida. Né? Que ele tenha o tempo dele organizado para ele poder trabalhar de verdade. Porque a questão não é só receber um salário alto. A questão é conseguir trabalhar com dignidade. Né? Trabalhar... Poxa, você falou, é uma negação que o professor faz se ele não conhece uma coisa. Mas seguramente boa parte dos professores fica muito envergonhado quando não sabe. Só que você não pode assumir isso publicamente, às vezes. É verdade. É uma questão social que está ali. A pessoa não pode falar que não sabe, porque é cobrado dela que ela sabe. Mas quem deu a condição para ela saber? Né? Então, resolver, a gente precisa ter uma honestidade com isso hoje, e aí eu acho que, aí volta para essa questão dessa atuação, né, que existe nos níveis municipais hoje, né, que é as pessoas que conseguem sentar e se olhar, né, sentar numa praça para conversar, sentar numa escola para conversar, sentar numa secretaria de cultura ou de educação para conversar, porque no município as coisas são muito concretas, então você consegue olhar ali, e aí vamos pensar isso. Então a gente está aqui em Linhares, né, qual é o senso de leitura dos professores de Linhares? O que os professores de Linhares estão lendo desde 2015, 2016? O que é best-seller, né, para as pessoas? Quer dizer, isso não é abstrato. A gente não está falando de literatura para Rio, para São Paulo, para Nova York. Tem que falar, esses lugares têm que fazer mesmo, né, e tal. Mas a nossa realidade é muito diferente da deles. É uma questão da cultura local, o que acontece aqui, qual é a expectativa. Funciona para a cultura local. Eu acho que tem uma coisa que é anterior até ao fato da questão de ser o contato do magistério específico, é que a gente tem que perceber no nosso dia a dia, o leitor em comum, o cidadão em comum, a gente tem que perceber que a gente é movido por pulsões, né? Tem coisas que empurram a gente. E as coisas que empurram a gente, ou elas são uma necessidade, ou um desejo,
ou uma vontade. Então tem 3 coisas que... A necessidade faz o sapo pular. Então tem 3 coisas que movem a gente. A gente move. Necessidade, eu preciso fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Desejo, né? Tem uma coisa que eu não tenho, mas que eu quero chegar a ter e tal. Não, vontade, é uma coisa que eu faço por conta própria. Então, assim, uma pessoa completa, ela identifica essas coisas nela, né? Tem uma coisa que eu estou mais entendendo, eu quero fazer um concurso público. Eu vou parar, eu vou estudar uma coisa específica, vou para lá. Eu estou fazendo concurso público por uma necessidade? Eu estou fazendo por um desejo? Eu estou fazendo por uma vontade? Isso não fica claro para o trabalhador, né? Se é da administração, né? Nas relações, tem uma distinção que a gente faz muita diferença entre trabalho e emprego, né? Emprego é uma ocupação, é uma coisa, ela não é pessoal, né? Então, quer dizer, se eu estou rodando 10 escolas, se eu estou trabalhando, se eu não tem vínculo, né? Se eu não estou ligado na comunidade escolar que eu estou trabalhando e tal, isso não é um trabalho, isso é um emprego. Né? Então eu não crio vínculo, eu não me conecto com o que está acontecendo ali. E aí quando eu coloco a coisa do salário pequeno, então, aí achato isso de vez. Né? Então a pessoa, para sobreviver, ela vai fazer economias do tempo dela. Então eu tinha que estar em casa cuidando dos meus filhos, aí você vai me falar para ler, mas eu não estou ganhando nada. O que eu digo é que a pessoa tem que se conscientizar, ela tem que se tocar de que esse livro é uma ferramenta. Né? Eu brinco muito com os meus alunos, é como um médico. Você espera que um médico faça todas as cirurgias que ele tem para fazer com um bisturi só? Então não espera que um cara saia da faculdade de medicina sabendo mexer uma ferramenta só. Então, cada livro é uma ferramenta, cada autor é uma ferramenta. O professor que não percebe isso é como um avestruz enfiando a cabeça num buraco. Né? Então deixa eu ficar na minha, quietinho. Não, as coisas vão continuar pressionando. Né? A qualidade do trabalho dele vai ser afetada com isso. Então, a primeira coisa que ele tinha que acordar é que ler vai torná-lo mais competente. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente cria essa consciência na cabeça de um professor e tal? É com campanha de leitura. É com campanha. É com contato, é com esse estímulo estimulando direto, o protagonismo. Estimular o protagonismo. A gente não pode desistir desse professor.